Eu quero começar com uma pergunta direta. Depressão é sempre química? Essa é uma das afirmações mais repetidas na cultura contemporânea e também uma das mais simplificadoras. Não estou negando a dimensão biológica, não estou negando a importância da psiquiatria, não estou negando a utilidade da medicação quando necessária, mas reduzir a depressão a um desequilíbrio químico é reduzir o sujeito a um organismo. E a psicanálise nunca trabalhou com essa redução. Ela sempre partiu de outra premissa: o sofrimento psíquico tem sentido. Freud, Luto e Melancolia. Em 1917, Freud publica Luto e Melancolia, texto fundamental para compreendermos a depressão do ponto de vista psicanalítico. Freud observa que, no luto, o sujeito sabe o que perdeu. Ele sofre pela ausência de um objeto amado. Na melancolia, algo é perdido, mas o sujeito não sabe exatamente o que. Há uma perda inconsciente. E o que acontece? Freud escreve: a sombra do objeto caiu sobre o eu. Ou seja, a crítica dirigida ao objeto perdido volta-se contra o próprio sujeito. Ele não diz apenas: eu perdi alguém. Ele passa a dizer: eu sou indigno, eu não presto, eu não mereço. Isso é estrutura psíquica, é dinâmica identificatória, é conflito inconsciente. Não é apenas neurotransmissor. A cultura do desempenho e o colapso subjetivo. Se olharmos para o cenário atual, vemos outro fator decisivo. Vivemos sob um imperativo constante de desempenho, seja produtivo, seja feliz, seja bem-sucedido, seja emocionalmente resolvido. Byung-Chul Han descreve a depressão como a patologia da sociedade do desempenho. O sujeito não é mais reprimido por proibições externas. Ele é esmagado por exigências internas. O super-eu contemporâneo não diz, não pode. Ele diz, você deveria ser melhor. E quando o sujeito não consegue corresponder a esse ideal, o que aparece? Fracasso, culpa, exaustão, depressão. Isso é química ou é efeito de um ideal impossível? Lacan, quando o desejo se apaga. Lacan retoma Freud e afirma que o desejo é estruturalmente do sujeito. É estruturante do sujeito. Quando o sujeito perde a referência do próprio desejo, o que surge? Apatia, vazio, desinvestimento da vida. Muitos pacientes não chegam dizendo: estou com déficit de serotonina. Eles dizem: eu não sei mais o que eu quero, nada faz sentido. Tudo está funcionando, mas eu estou vazio. Isso é da ordem da posição subjetiva. A medicação pode estabilizar o humor, mas ela não responde à pergunta: qual é o desejo desse sujeito? Casos clínicos. Na clínica, é comum encontrar situações como uma pessoa com vida perfeita, estabilidade financeira, relacionamento estruturado, reconhecimento profissional, e ainda assim profundamente deprimida. Ao longo do processo analítico, aparece algo essencial. Ela vive segundo o desejo do outro, não segundo o próprio. A depressão ali é apagamento do desejo. Outro caso frequente: um luto mal elaborado que retorna anos depois como desânimo crônico, irritabilidade e autoacusação. A química pode estar alterada, mas o núcleo é simbólico. É perda não simbolizada. Viktor Frankl e a perda de sentido. Viktor Frankl falava da neurose noogênica, sofrimento decorrente da perda de sentido. Hoje, muitos quadros depressivos têm relação direta com vida funcional, rotina organizada,
mas ausência de significação subjetiva. O que falta não é apenas dopamina, é direção existencial. E sentido não se prescreve, ele se constrói. O risco da redução biológica. Quando afirmamos que depressão é apenas química, produzimos dois efeitos problemáticos. Primeiro, o sujeito se desimplica da própria história. Segundo, o sofrimento é tratado como defeito orgânico isolado. Isso pode aliviar momentaneamente a culpa, mas também pode silenciar a pergunta que o sintoma carrega. E a psicanálise trabalha exatamente com essa pergunta. A posição ética. A psicanálise não é contra a medicação, ela é contra a redução do sujeito à medicação. Existem quadros graves onde o uso farmacológico é fundamental. Mas mesmo nesses casos, permanece uma dimensão, o que esse sofrimento representa na economia psíquica do sujeito. Qual é a função desse sintoma? Qual é o conflito que está sendo encenado? Depressão pode envolver química, mas nunca é apenas química. Ela envolve história, perda, identificação, desejo, culpa, ideal, relação com o outro. O cérebro participa, mas o sujeito não se esgota no cérebro. E quando escutamos apenas a biologia, perdemos a narrativa. E sem narrativa não há elaboração. Reduzir a depressão à química é estabilizar o sintoma, mas silenciar a pergunta. A psicanálise não silencia, ela escuta. Freud, a dor psíquica tem estrutura. Em 1917, no texto Luto e Melancolia, Freud realiza uma distinção que até hoje é central para compreender a depressão sob a perspectiva psicanalítica. No luto, o sujeito sabe o que perdeu: a dor, a retraimento libidinal, a desinteresse temporário pelo mundo, mas existe consciência da perda. O mundo parece empobrecido. Na melancolia ocorre algo diferente. Freud observa que também há perda, mas de natureza mais enigmática. O sujeito não consegue nomear claramente o que foi perdido. Pode até saber quem perdeu, mas não sabe o que perdeu naquele objeto. Aqui aparece um ponto estrutural. A libido retirada do objeto perdido não é deslocada para outro objeto. Ela retorna ao eu. E é desse movimento que Freud formula a frase decisiva: a sombra do objeto caiu sobre o eu. O que significa a sombra do objeto? Significa que o objeto perdido é introjetado e incorporado à instância do eu. Mas essa incorporação não é pacífica. O conflito ambivalente que existia na relação com o objeto, amor e ódio, passa a acontecer internamente. Aquilo que era dirigido ao objeto transforma-se em autoacusação. O sujeito não apenas sofre pela perda, ele se ataca, ele se rebaixa, ele se acusa com severidade desproporcional. Ele diz: eu sou inútil, eu não mereço, eu sou um fracasso. Freud observa que essas autoacusações muitas vezes fazem mais sentido se pensadas como críticas originalmente dirigidas ao objeto amado. Ou seja, o ódio recalcado contra o objeto retorna como ódio contra si mesmo. Isso é dinâmica psíquica complexa, é conflito intrapsíquico, é identificação melancólica. Não é explicável apenas por neurotransmissores. A dimensão estrutural da melancolia. Na melancolia há perda inconsciente, identificação com o objeto perdido, ambivalência afetiva, supereu severo, autoagressividade. O sofrimento assume a forma de desvalorização do próprio eu. O mundo não está apenas vazio, o próprio sujeito se sente vazio. Aqui a depressão aparece como fenômeno estruturado no campo da relação com o outro.
Ela envolve história, envolve vínculo, envolve identificação. Não é simplesmente um déficit químico. Supereu e crueldade interna. Freud também aponta algo fundamental. Na melancolia, o supereu se torna extraordinariamente cruel. O sujeito torna-se seu próprio acusador. Essa severidade interna não surge do nada. Ela é efeito da identificação com o objeto perdido e da ambivalência não elaborada. Quando ouvimos um paciente dizer eu não sirvo para nada, eu sou um peso, eu estrago tudo, não estamos diante apenas de uma alteração neuroquímica. Estamos diante de uma cena psíquica onde amor, ódio, perda, culpa, identificação estão em jogo simultaneamente. O ponto decisivo. Freud não negava o corpo, ele era médico, mas ele mostra que a dor psíquica tem lógica, tem estrutura, tem economia libidinal, tem conflito. Reduzir a depressão à serotonina é ignorar a ambivalência, a identificação, o supereu, a perda não simbolizada. É retirar do sofrimento sua dimensão de sentido. E a psicanálise parte exatamente do princípio oposto. Se assim toma a significação inconsciente. Quando o sujeito diz eu não valho nada, não estamos apenas diante de um cérebro alterado. Estamos diante de uma história. E a pergunta que a psicanálise sustenta é: o que foi perdido? Como essa perda foi inscrita? Que identificação está operando? Sem essas perguntas, tratamos apenas o efeito, mas não tocamos na estrutura. A cultura contemporânea e o discurso químico. Hoje vivemos o que muitos autores chamam de psiquiatrização do sofrimento. Estados que antes eram compreendidos como conflitos existenciais, crises simbólicas e impasses subjetivos, passam a ser imediatamente traduzidos em linguagem diagnóstica e neuroquímica. Tristeza vira transtorno, desânimo vira difusão, fracasso vira patologia. Byung-Chul Han descreve nossa época como a sociedade do desempenho. Não vivemos mais sob um regime de proibição, mas sob um regime de autoexploração. O sujeito contemporâneo é empresário de si mesmo. Ele precisa produzir, performar, otimizar, empreender, se reinventar. O fracasso não é mais imposto de fora, ele é vivido como insuficiência interna. Alan Ehrenberg chama a depressão de patologia da insuficiência. O sujeito não sofre porque foi impedido. Ele sofre porque sente que não está à altura. Isso é fundamental. O novo supereu. Freud descreveu o supereu como instância moral severa, mas o supereu contemporâneo mudou de forma. Ele não diz apenas não faça, ele diz faça mais, seja melhor, seja feliz, seja extraordinário. E há algo ainda mais perverso. Ele exige felicidade. A tristeza passa a ser interpretada como falha, a lentidão como incompetência, o cansaço como falta de resiliência. O sujeito não pode simplesmente sofrer, ele precisa melhorar. Quando não consegue corresponder a esse ideal, o que acontece? Ele não acusa o sistema, ele acusa a si mesmo. Isso é estrutura superegóica. Isso é conflito psíquico. A depressão como colapso do ideal. Na clínica, muitos quadros depressivos atuais não se organizam apenas em torno de perdas concretas. Organizam-se em torno de ideais inalcançáveis. O sujeito internaliza uma imagem de sucesso absoluto, corpo perfeito, carreira impecável, vida afetiva estável, equilíbrio emocional permanente.
e qualquer fissura nesse ideal é vivida como falência subjetiva. A depressão aparece como colapso diante do impossível. Não é apenas o cérebro que falha, é o ideal que esmagou o sujeito. Lacan e o imperativo de gozo. Lacan vai além e formula algo decisivo. O super-eu moderno não apenas proíbe, ele ordena o gozo. Goza, aproveita, realiza-te. Mas o gozo não é algo que se controla sob comando. Quando o sujeito não consegue gozar da vida como deveria, ele se sente inadequado. Isso produz angústia, produz culpa, produz desinvestimento. A depressão, em muitos casos, é o esgotamento diante do imperativo de gozo. O discurso químico como alívio simbólico. Dizer que a química pode trazer alívio, porque retira momentaneamente a dimensão da responsabilidade subjetiva, mas também pode apagar a pergunta: de que ideal esse sujeito está escravo? Que exigência ele internalizou? Que outro ele está tentando satisfazer? Quando transformamos tudo em serotonina, neutralizamos a crítica cultural. A depressão deixa de ser sintoma de um mal-estar civilizatório e vira defeito individual. A questão central: quantos quadros depressivos hoje são efeitos de uma exigência superegóica brutal? Quantos são resultados de autoexploração? Quantos são resultados de autoexploração, comparação constante, vida exposta nas redes, ideal de felicidade permanente? Isso é apenas química ou é conflito entre o sujeito e o ideal que o habita? A biologia participa, mas o discurso químico, quando exclusivo, encobre algo maior. A depressão pode ser o preço psíquico de uma cultura que não tolera a falta. E a psicanálise trabalha exatamente aí, no ponto onde o sujeito pode se separar do ideal impossível e reencontrar algo do próprio desejo. Lacan, o desejo apagado. Lacan retoma Freud, mas desloca o eixo da discussão. Para ele, o sujeito não é apenas alguém que tem desejo, ele é feito do desejo. O sujeito se constitui na relação com o desejo do outro. Desde o início da vida, a pergunta fundamental é: o que o outro quer de mim? É nesse campo que o sujeito se estrutura. O desejo em Lacan não é caprichado, não é capricho, não é vontade consciente, não é objetivo de vida. Desejo é aquilo que resta quando as demandas são atravessadas. É o que não se reduz à necessidade nem ao pedido. Quando o desejo se apaga, o que acontece quando o sujeito perde a referência do próprio desejo? O que aparece não é simplesmente tristeza, é esvaziamento, vazio, apatia, desinvestimento libidinal, indiferença diante do mundo. O sujeito continua funcionando, cumpre obrigações, mantém rotinas, mas algo está desligado. Na clínica, isso aparece com frequência. Eu faço tudo certo. Tenho trabalho, tenho família, mas nada me move. Isso não é apenas alteração de humor, é apagamento do vetor do desejo. O desejo e o ideal. Muitas vezes, o desejo se apaga porque foi substituído por um ideal. O sujeito vive segundo o desejo dos pais, o ideal social, a expectativa religiosa, a imagem construída nas redes. Ele cumpre o que esperam dele, mas não sabe o que quer. Quando o desejo próprio não encontra lugar, o que surge é alienação, esgotamento, depressividade. A vida vira cumprimento de script. Lacan e o ceder quanto ao desejo. No seminário 7, Lacan afirma: a única coisa da qual o sujeito pode ser verdadeiramente culpado é de ter cedido quanto ao próprio desejo. Essa formulação é fundamental.
Quando o sujeito abdica do próprio desejo para sustentar o ideal do outro, algo se rompe internamente. A depressão pode aparecer como efeito desse rompimento, não como punição moral, mas como consequência estrutural. Gozo e apagamento. Há ainda outra dimensão lacaniana importante. O desejo é diferente do gozo. Quando o sujeito tenta satisfazer integralmente o ideal do outro, ele entra na lógica do gozo, excesso, cobrança, performance. Isso esgota, o corpo cansa, a libido se retrai, o investimento no mundo diminui. A depressão pode ser o momento em que o sistema entra em colapso, não por falta de química, mas por excesso de exigência. A clínica. Muitos pacientes não chegam falando em neurotransmissores. Eles dizem: eu não sei o que eu quero, eu não me reconheço, eu vivo no automático. Essa fala é preciosa, porque indica que a questão não é apenas estabilizar o humor, é recolocar em circulação algo do desejo. A meditação pode reduzir a intensidade da dor, pode regular o sono, pode melhorar o funcionamento, mas ela não responde à pergunta estrutural: qual é o lugar desse sujeito no desejo? De que desejo ele vive? Para quem ele está vivendo? A posição do analista. A psicanálise não impõe um desejo ao sujeito. Ela não diz o que ele deve querer. Ela sustenta um espaço onde o sujeito pode ouvir a própria fala e, aos poucos, se separar dos ideais que o capturam. O objetivo não é produzir felicidade, é recolocar o desejo em movimento. Porque quando o desejo retorna, algo da vitalidade retorna com ele. O vazio depressivo, muitas vezes, não é ausência de química, é ausência de direção desejante. E a pergunta que permanece é: o que move esse sujeito além da obrigação? Sem essa pergunta, tratamos apenas o humor. Com essa pergunta, tocamos na estrutura. A clínica. Caso. Vou falar de forma ética, preservando absolutamente a identidade dos pacientes e alterando elementos que possam identificar qualquer pessoa. O objetivo aqui é ilustrar estruturas, não expor histórias. Caso 1. A vida perfeita e o vazio. Atendi uma pessoa que dizia: minha vida está perfeita, tenho um bom trabalho, tenho estabilidade, minha família me admira, mas estava profundamente deprimida, sem energia, sem entusiasmo, sem investimento afetivo real na própria trajetória. Ao longo da análise, algo começou a se delinear com clareza. Ela vivia a vida que o pai idealizou, não a própria. Desde cedo recebeu um roteiro: profissão valorizada, caminho previsível, imagem de sucesso, orgulho familiar. Ela cumpriu tudo, mas nunca se perguntou: o que eu quero? Aqui aparece algo decisivo. A depressão não era a ausência de serotonina, era a alienação ao desejo do outro. Ela não fracassou socialmente, ela foi bem-sucedida, mas o preço foi o apagamento do desejo próprio. Quando o sujeito vive apenas como resposta à expectativa do outro, algo se esvazia. A depressão ali funcionava quase como um sintoma de resistência, um colapso que dizia de forma silenciosa: essa vida não é minha. Caso 2. A separação e o abandono antigo. Outro caso. Um homem em sofrimento intenso após uma separação amorosa. Insônia, choro frequente, desânimo, autoacusação. Rapidamente diagnosticado como depressão maior. A medicação foi prescrita e ajudou a estabilizar o quadro agudo. Mas, na análise, apareceu algo que ele nunca tinha elaborado: um abandono vivido na infância. A separação atual
não era apenas o fim de um relacionamento. Ela reativava uma perda primária nunca simbolizada. A dor não era só pelo presente, era também pelo passado que nunca encontrou palavras. Aqui vemos claramente a lógica freudiana. A sombra do objeto antigo caiu sobre a situação atual. A separação atual abriu a ferida antiga. Sem elaboração simbólica, o sofrimento retorna com intensidade desproporcional. O que esses casos mostram? Mostram que a depressão pode ser efeito de alienação ao desejo do outro. Pode ser retorno de uma perda não simbolizada. Pode ser conflito entre ideal e desejo. Pode ser culpa inconsciente. Pode ser identificação melancólica. A química participa? Sim, mas ela não explica porque aquele momento desencadeou o colapso. Porque aquela separação foi devastadora, porque aquela vida perfeita produziu vazio. A estrutura subjetiva explica. A função da medicação nesses casos. É importante ser claro. Em ambos os casos, a medicação teve função. Ela reduziu sintomas agudos, regulou o sono, diminuiu a ansiedade intensa, mas ela não produziu elaboração. Ela não reescreveu a história, não simbolizou a perda, não diferenciou o desejo próprio de ideal parental. Isso foi trabalho clínico. E trabalho clínico implica tempo, fala, escuta, interpretação, transferência. O ponto ético. Quando reduzimos esses casos a desequilíbrio químico, apagamos a história, a relação com o outro, a identificação, a posição subjetiva. E ao apagar isso, perdemos a possibilidade de transformação estrutural, porque estabilizar o humor não é o mesmo que reposicionar o sujeito. Na clínica, a pergunta nunca é apenas qual é o neurotransmissor alterado. A pergunta é o que esse sintoma está dizendo, que história está sendo repetida, que desejo está sendo silenciado, que perda não foi elaborada. Sem essas perguntas, tratamos o efeito, com elas tocamos na estrutura.